Feche seus olhos, diga: Senhor Deus, nesta noite eu abro a minha mente e o meu coração para a tua palavra. Ajude-me a compreendê-la e a colocá-la em prática na minha vida. Diga assim: eu declaro que nada vai tirar a minha atenção da pregação. Diga assim: eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de passividade, de distração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero contar com a sua atenção nessa noite. Olhe para cá, não mexe no celular, só sai do seu lugar se realmente você precisar sair. Amém? Quando eu falar amém, eu quero que você confirma. Amém? Irmãos, nós vamos falar hoje sobre a fé que se apossa. Diga comigo: a fé que se apossa. Você sabe que tem algo que atrai Deus. Deus é atraído pela fé. Se tivermos aqui 150 pessoas e apenas 2 pessoas tiverem fé, os olhos de Deus estarão voltados apenas para essas 2 pessoas. Pastor, por que isso? Porque isso é um princípio bíblico. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Então, nessa noite eu quero falar com você a respeito de fé. Porque a fé, ela é importantíssima. Jesus já conquistou tudo para nós na cruz. Está tudo pronto. Só que se nós não tivermos fé, não vamos desfrutar de nada do que Jesus conquistou para nós. Por isso que a fé é muito importante. Marcos capítulo 11, versículo 24. Vamos ler juntos. Marcos capítulo 11, versículo 24. Vamos ler juntos? Diga comigo: portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Olhe para cá. O Senhor está dizendo: portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis e tê-las eis. Vamos prestar atenção num detalhe aqui. Peça silêncio para o irmão que está perto do seu lado e fala: psss. Presta atenção no detalhe aqui. No tempo em que nós estamos orando, tempo de oração, é tempo que Deus nos leva à grandeza. Quando nós tiramos tempo para orar, no momento em que estamos orando, o Senhor coloca no nosso coração desejos. Diga comigo: desejos. E os desejos que Deus coloca no nosso coração são muito importantes, são preciosos. Mas esses desejos, eles são colocados por Deus no nosso coração enquanto nós estamos orando. Talvez você já teve a experiência de quando você está orando, ou quando você termina um momento de oração, você se enche de fé, você se enche de alegria, e você começa a desejar coisas grandes, você começa a pensar em projetos, porque isso acontece conosco quando nós estamos em oração. Diga comigo: a oração nos leva à grandeza. Ninguém que se dedica à oração
continua sem desejos no seu coração. Quem ora é uma pessoa cheia de vida, cheia de sonhos, cheia de desejos colocados pelo próprio Deus no coração dessa pessoa. Diga assim comigo: quem ora, vive. A pessoa que ora é uma pessoa cheia de vida, cheia de planos, cheia de projetos, porque o Espírito de Deus coloca em pessoas que oram desejos que vêm do coração do Senhor para as nossas vidas. Então preste atenção, o espírito de grandeza, ele se apossa de nós assim que nós começamos a orar. Diga comigo: pessoas que oram são pessoas grandes. O espírito de grandeza, de desejos, de sonhos, irão tomar posse de você à medida que você começa a orar. Então, você nunca será uma pessoa grande se você não for um homem ou uma mulher de oração, mas você nunca será pequeno se você for um homem ou uma mulher de oração. Quem ora está no caminho da grandeza. Grave isso nessa noite. Preste atenção no que diz em Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. Diga comigo: ora. Todo mundo diga: ora. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Diga: a fé é a prova do que eu não estou vendo. Presta atenção nos detalhes desse versículo. A fé é a prova do que nós não estamos vendo. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Tem gente que acha que fé é um tiro no escuro. Você já viu aquela pessoa que você fala assim: como que você está? Estou vivendo pela fé. Irmãos, uma pessoa que está vivendo pela fé está muito bem. Mas as pessoas distorcem a ideia dessa palavra. Uma pessoa que está vivendo pela fé é uma pessoa que ela está cheia de certeza, é uma pessoa que está cheia de provas, é uma pessoa que está realmente de cabeça erguida e desfrutando de bênçãos do Senhor. Diga comigo assim: a fé é como um certificado de propriedade. Um título de propriedade ou uma escritura prova que algo pertence a você. Da mesma maneira, a fé, ela é um título de propriedade de algo que você ainda não está vendo, mas que já é seu. Como isso é importante? A fé é como esse título de propriedade de algo que você não está vendo, porém que já é seu. É por isso que nós devemos estar sempre alegres, sempre felizes, mesmo a gente não estando ainda vendo, mas nós já temos certeza que é nosso. Mesmo as circunstâncias falando o contrário, porém você já tem certeza que você é abençoado. Quando nós temos essa fé, nós não vivemos por vista, mas nós vivemos crendo na palavra do próprio Deus. A palavra de Deus diz que nós não andamos por vista. Muitas vezes a gente fica impactado com o que a gente está vendo. Você olha para a situação e você começa a ficar baqueado, começa a ficar triste. Mas a palavra de Deus diz que a gente não anda por vista. Olhe para cá. A gente anda por fé. Diga: eu não ando por vista. Eu ando por fé na palavra de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 23. Olhe para cá, vamos ler juntos. Diga assim: tudo é possível para aquele que crê. Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus. Ele disse: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê.
Vamos repetir de novo. Diga: todas as coisas são possíveis ao que crê. Você se alegra com isso? Se você não se alegra, você é um incrédulo. Jesus está dizendo que se você crê, você pode todas as coisas. Mas crê em quê, irmãos? Eu não estou falando aqui de uma distorção. Tem gente que pensa assim, por exemplo, tem gente que pensa assim: se eu crer em qualquer coisa, está valendo. Se eu crer que essa caixa de som vai me curar, eu vou ser curado. Não é disso que nós estamos falando. A fé que eu estou falando é na palavra de Deus, é no próprio Cristo, é na obra que Cristo realizou na cruz por você. Se você crer dessa forma, tudo te será possível. Se você acreditar em Jesus, no que Ele fez na cruz por você, se você acreditar no que a Bíblia diz ao seu respeito, tudo te será possível. Irmãos, levante os olhos para cá, por favor, não mexa no celular durante o culto, amém? Amém, irmãos? Podemos entrar num acordo sobre isso? Fique de cabeça erguida, olhando para cá. O momento da pregação é um momento de guerra espiritual. O diabo quer te distrair, para você não receber essa palavra e não avançar. Então, olhe para cá. Jesus está dizendo: todas as coisas são possíveis ao que crê. E a gente precisa meditar nesse versículo. A gente precisa ficar lendo ele, dizendo: todas as coisas são possíveis ao que crê. Se eu acreditar em Jesus, se eu acreditar no que Jesus fez na cruz por mim, tudo me é possível. Você precisa remoer esse versículo, ler ele várias vezes, estudar ele várias vezes, deitar pensando nesse versículo, e encha a sua mente com a palavra de Deus. Porque quanto mais você medita na palavra de Deus, mais fé você recebe. Mais fé você recebe. A fé significa que nós estamos convencidos de que temos aquilo que não vemos. Fala assim: eu estou convencido de que eu tenho aquilo que eu não estou vendo. Preste atenção. O diabo, ele sempre vai tentar te puxar para o lado dos sentidos. Você não está vendo, você não está sentindo, mas Deus sempre nos puxa para o lado da palavra. A pessoa que tem a fé, ela está convencida de que ela tem o que ela ainda não está vendo. Por que ela está convencida? Porque ela acredita na Bíblia, porque ela acredita na palavra de Deus, porque ela acredita em Jesus, porque ela acredita na obra que foi feita na cruz. Muito cuidado, porque nós somos mais emocionais do que racionais. E muitas pessoas, elas querem se relacionar com Deus na base dos sentimentos. E o nosso relacionamento com Deus é baseado na própria palavra de Deus. Deus, Ele não vai nos abençoar porque nós estamos tristes ou alegres, ou porque nós somos coitadinhos. Eu falei no início dessa pregação que Deus é atraído pela nossa fé. Comece a ler a Bíblia, comece a acreditar no que a Bíblia diz, comece a acreditar no que Jesus fez por você, e você vai ver que 2024 vai ser o ano das portas abertas, porque você está crendo da maneira certa, crendo na pessoa certa, crendo na palavra de Deus. Isso é fundamental. Irmão, se tem algo que nós temos que fazer todos os dias, é investir bastante tempo lendo a Bíblia. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé você tem. Nós estamos com uma célula em Porto Nacional e estivemos lá ontem, e a irmã estava contando um testemunho do irmão lá que se acidentou de moto e ficou bem machucado, bem ferido. E esse irmão, ele estava muito preocupado por causa da gravidade, do machucado.
das cirurgias que ele ia passar, e ele não estava conseguindo dormir, de tanta preocupação. E ele foi orientado por uma pessoa, por um profissional da saúde, a ler o Salmo 91 todos os dias, e a meditar no livro de Provérbios todos os dias. E a esposa dele falou para nós ontem: pastor, eu estou tendo problema agora, porque antigamente ele dormia de 9 até 12 horas da noite, ficava a noite todinha acordado, rodando no quintal, e agora estou tendo problema, que agora não tem mais ninguém vigiando a casa, o homem deita e desmaia, só acorda no outro dia. Porque ao ler a palavra de Deus, ele recebeu fé, ele se libertou do medo, se libertou da preocupação, porque ele foi tendo revelação da palavra de Deus, ele foi tendo conhecimento espiritual, e esse conhecimento, irmãos, ele é a base para a nossa fé. Você não vai ser uma pessoa de fé se você ficar ouvindo frases motivacionais, ficar escutando vídeos motivacionais na internet, cortes de pregação. Mas a sua fé, ela vai crescer, ela vai aumentar à medida que você pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta, pegar um papel e começar a ler, começar a anotar, começar a escrever e começar a gastar tempo com a palavra. Aí você começa a crescer. Domingo passado eu falei sobre aquela pesquisa científica que comprova a importância da leitura da Bíblia. Vocês viram lá quantos benefícios uma pessoa tem se ela lê a Bíblia todos os dias. Como a pessoa cresce, como a pessoa avança, como a pessoa é feliz, a pessoa se liberta de doenças, se liberta de depressão, se liberta de ansiedade, se liberta de mágoa, enfim, a pessoa se liberta de pecado, simplesmente tendo um contato diário com a palavra de Deus. Isso é fundamental. Diga comigo: todas as coisas são possíveis ao que crê. Bom, essa informação é muito valiosa. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Como é que a gente vai crer? Meditando na palavra de Deus. A primeira informação é que tudo é possível para o que crê. E a segunda informação, que a gente só vai crer se a gente meditar na palavra, se a gente ler a Bíblia, se a gente escutar a palavra. A fé vai crescer, a fé vai aumentar. Jesus nos ensina a crer da seguinte forma, em relação ao que nós pedirmos a Ele. Diga comigo: crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando você for orar, creia que você receberá e você receberá. Irmãos, nós precisamos orar com fé. Às vezes, o primeiro pedido que a gente tem que fazer para Deus não é uma casa, não é um carro, não é a transformação do marido, da esposa e do filho. É a fé. Senhor, me dá fé para eu acreditar em Ti. Senhor, me dá fé para eu acreditar na Tua palavra. Senhor, me dá fé para eu acreditar em Jesus, acreditar que eu sou amado, que eu sou abençoado, que o favor do Senhor está sobre mim. Porque isso aí, irmãos, é o mais importante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Deus existe, que Deus recompensa aqueles que o buscam. Quantas vezes nós estamos orando, mas é só uma reza, é só para cumprir uma obrigação, é só porque está todo mundo orando, eu vou orar. E isso, irmãos, para Deus não tem nenhum sentido. Deus não recebe nada da gente se não for na base da fé. Então todas as vezes que a gente for orar, a gente deveria estar muito alegre. Porque quando você for orar, você pensa: agora eu vou receber, agora eu vou ser abençoado, agora os meus desejos vão ser realizados, então eu estou alegre, eu estou feliz. Às vezes eu vou orar e eu procuro lá no YouTube músicas para oração.
Você já vê as músicas que são selecionadas para oração? É umas músicas tristes, de depressão. Mas as músicas para oração teriam que ser músicas mais animadas, porque a gente vai receber, a gente vai ser abençoado, desejos vão ser realizados. Mas às vezes as nossas orações, elas são tristes. É como aquelas imagens que a gente via antigamente daqueles santos com a cabeça torta e as lágrimas descendo. E a gente associou que oração é aquilo. Tem gente que até acha que a igreja tem que ser bem quietinha, que as músicas têm que ser bem lentas. Não sei por que associaram igreja com tristeza, Deus com tristeza. Quando nós oramos e nós temos a certeza de que vamos receber aquilo que estamos pedindo, irmãos, deve ser uma festa. Quando você terminar de orar, faça uma festa. Alguém vai perguntar: o que está acontecendo? É aniversário? Você fala: não, é porque eu orei, eu pedi, eu tenho certeza que eu vou receber o que eu pedi, então eu já estou comemorando. Alguém já te chamou para um churrasco assim? O que foi, irmão? Não, é porque eu orei, terminei de orar, estou tão feliz, estou tão convicto, irmão, eu já estou comemorando. Mas às vezes, irmãos, a nossa fé está zero. Nem orar a gente não quer. Quem não tem fé vai orar para quê? É muito longe, pastor. Está chovendo. Mas quando você entende os desejos que eu colocar diante de Deus, eles serão respondidos. Eu vou para essa oração. É a oração da célula, eu vou. Está chovendo, eu pego um plástico, um guarda-chuva. Eu me molho. Eu não sei qual que é o problema nosso aqui do Tocantins. Eu fiquei uns dias em Curitiba, lá faz muito frio, chove muito. O pessoal que foi comigo, eu falei: vamos trabalhar, gente. Porque está fazendo frio, está chovendo. Se for esperar parar de chover e parar de fazer frio. Aqui no Tocantins a gente reclama do calor. Aí quando dá uma chuvinha, você fala: agora vai todo mundo trabalhar, porque acabou o calor, vai vir todo mundo para o culto. O que o pessoal faz? Hoje não vai dar não, o tempo está fechado. Eu penso: puxa, mas agora que era hora boa de trabalhar, que não está aquele solzão quente, o climazinho hoje estava bom. Mas tem gente que não entende esses princípios espirituais. Nós precisamos nos alegrar. Diga comigo: oração tem a ver com alegria, com festa, com comemoração. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Você está tão convencido de que você já tem aquilo que você não está vendo. A fé para a cura física, a fé para o perdão dos pecados, significa que a gente crê baseado na palavra de Deus, que fomos curados e fomos perdoados mesmo antes de se sentir curado e de se sentir perdoado. Irmãos, o que prejudica a gente é esse negócio de sentimento. A gente não é curado, a gente não é perdoado porque a gente se sente. A gente recebe essas bênçãos de Deus porque Jesus já conquistou elas para nós na cruz. E à medida que a gente crê em Jesus e na obra que Ele fez na cruz por nós, isso já é uma realidade na nossa vida. Então não fique esperando sentir para acreditar, apenas acredite que você vai sentir. Eu lembro que quando eu era adolescente eu tinha uma dor de cabeça constante. E era todos os dias, de tarde, minha cabeça doía. E eu fiquei pensando: meu Deus, eu pensava, será que eu vou ficar assim para o resto da vida? Quando eu almoçava, que entrava para a tarde, eu já ficava preocupado, desanimado, dor de cabeça, e era todo dia. Mas todas as vezes que tinha oração pelos doentes, eu ia lá e falava: quero oração.
E eu lembro que um dia eu fui em mais uma oração, e depois, acho que esse foi um final de semana, e quando deu mais ou menos na terça, quarta-feira, eu falei, gente, já faz 3 dias que a minha cabeça não doeu mais. Ou seja, eu fui sentir depois. Não fique esperando sentir para você ser curado. Creia que você vai sentir a cura. Associa muito a sentimento. Quando é um pregador de fora, aí a pessoa sente que vai ser curada. A nossa fé, irmãos, não está em homens, está na palavra de Deus. A nossa fé está na obra que Jesus já realizou na cruz há mais de 2000 anos atrás. Então abra mão dos sentimentos e se apegue com a palavra, apenas com a palavra. O sentimento vem depois, porque a base da nossa fé não é sentimento, a base da nossa fé é a palavra de Deus. Diga comigo, a base da minha fé não é sentimento, é a palavra de Deus. Fundamental. Então isso é fundamental, a base da nossa fé, amém? A base da nossa fé é a palavra de Deus, não é os sentimentos. Diga comigo, a base da minha fé é a palavra de Deus. Isso é importante porque a maioria de nós falha nesse ponto. A gente fica esperando sentir para acreditar. Você não precisa sentir nada. Talvez hoje você vai voltar para sua casa, você não vai sentir nada, você não vai sentir um arrepio, você não vai sentir vontade de gritar, você simplesmente vai crer nessa palavra que eu estou pregando. Eu já vi testemunho de pessoas que são curadas apenas lendo a Bíblia, apenas lendo um bom livro que fala de fé. E a pessoa, ela crê na palavra, ela crê em Cristo, e ela desfruta das bênçãos do Senhor na vida dela. Se você for para o campo dos sentimentos, você vai ser derrotado. A base da fé é a palavra de Deus. Mesmo quando você não estiver sentindo, mesmo quando você estiver vendo o contrário, se baseie na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai dar a substância para a sua fé, ela vai gerar fé em você. Diga comigo, a fé é gerada quando meditamos na palavra de Deus. A fé significa também usar aquilo que nos pertence. Preste atenção, se uma pessoa ela é beneficiário do testamento de um homem muito rico, essa pessoa se torna rica a partir do momento em que esse homem rico morre, mesmo não tendo ainda recebido a herança, essa pessoa já é rica. Do mesmo jeito, tudo o que nos foi prometido no testamento do Senhor já é nosso por causa da morte e ressurreição de Jesus. Diga, por causa de Jesus, eu já sou rico, eu já sou abençoado, eu já sou curado. Por causa de Jesus. É uma questão espiritualmente legal. Por causa de Jesus, já somos abençoados. Amém? Diga, por causa de Jesus, eu já sou legalmente abençoado. Preste atenção. Por causa de Jesus, você já é legalmente abençoado. Por que eu estou repetindo isso? Porque os espíritos malignos, eles querem te distrair dessa verdade.
Os espíritos malignos querem te levar para o campo dos sentimentos. Mas quando você entende que não é por causa de você, é por causa de Jesus, você já é rico, você já é abençoado. Por causa de Jesus, o favor de Deus está sobre a sua vida. Mas o diabo, ele não quer que você entenda isso. Porque se você entender isso, você vai viver de uma forma totalmente diferente. Então, use o que pertence a você. Isso é fé. O que pertence a você é tudo que Jesus já conquistou na cruz. Pertence a você. Use. Desfrute. É um direito seu. É uma herança que Jesus conquistou para você na cruz. E a gente precisa tomar posse disso e viver isso na nossa vida. Assim como a gente crê no perdão, da mesma forma nós recebemos todas as bênçãos de Deus. Assim como você crê que você é perdoado, você deve crer que você é próspero, você deve crer que você é saudável, mesmo antes de você sentir. Não fique falando da sua doença, fique falando da sua cura. Fale da sua cura. Pastor, mas eu estou doente. Fale do que Jesus fez por você na cruz. Porque o que a gente fala determina o ambiente que a gente vai viver, a realidade que a gente vai viver. Isso aqui, irmãos, não é uma frase de autoajuda, não, é um princípio espiritual. O que os cachorros fazem? Eles latem. O que os pássaros fazem? Eles assoviam. E o que o homem faz? Ele fala. Você tem que falar: eu sou amado, eu sou abençoado, em Cristo eu posso todas as coisas. Jesus já levou todas as minhas dores e as minhas enfermidades e as minhas maldições. É isso que você tem que falar. Mesmo se você ainda não estiver desfrutando de saúde, mesmo se você estiver passando por uma escassez financeira, você tem que dizer: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a nossa fé é baseada na palavra de Deus, não na maneira como está a sua geladeira ou o seu armário. Eu estou vendo um armário vazio, uma geladeira vazia. A palavra de Deus diz que você pode todas as coisas através de Jesus. Então fale isso, creia nisso, comente isso com as pessoas. Porque quando nós agimos assim, então a graça do Senhor, ela pode se manifestar na nossa vida. Hebreus capítulo 10, versículo 35, vamos ler todos juntos, diga comigo: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Você sabe que todas as pessoas que deixam de crer, elas se arrependem. Mas toda pessoa que permanece crendo, ela vai se orgulhar e vai dizer: valeu a pena acreditar no Senhor, valeu a pena acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo: não abram mão da confiança que vocês têm. Tem gente que passa por uma luta, abre mão da fé. Já vi isso muitas vezes. O irmão está passando por uma dificuldade, primeira coisa que ele faz: se afasta da igreja, se afasta da cela, se afasta dos cultos, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de crer no Senhor. Irmãos, isso é o que a gente nunca pode fazer. Nunca abra mão da fé que você tem, ela será ricamente recompensada. Vamos dizer assim: a minha fé será ricamente recompensada. Diga: por isso eu não vou abrir mão dela.
Não abra mão da sua fé no Senhor. Não abra mão de confessar a palavra de Deus. Não abra mão de crer em Jesus. Não abra mão de crer na obra que Jesus fez na cruz por você. Permaneça firme, permaneça acreditando, permaneça confiando. 1 João capítulo 5, versículo 15, diga comigo. Diga, e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Olha só, irmãos, como é poderoso. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Diga comigo, eu sei que Ele me ouve em tudo que eu peço. Esse é o primeiro princípio desse versículo. Tenha certeza, pessoas que oram, elas precisam ter clareza disso. Deus está te ouvindo. Quando você estiver desmotivado para orar, entenda que se você for orar, Deus vai te ouvir. Isso é um compromisso de Deus com aqueles que oram. Por isso que a gente não pode deixar de orar, porque Deus ouve os que oram. E a palavra de Deus diz, sabemos que temos o que dele pedimos. Todas as vezes que você pedir algo para Deus, que está baseado na palavra de Deus, alinhado com a vontade de Deus, você tem que ter certeza, alimentar essa certeza no seu coração de que você tem o que você está pedindo. Por que isso é uma linha tão tênue, irmãos? Porque é um princípio espiritual que a gente precisa ser muito firme com isso. Se você crê, você vai receber. Se você não crê, você não recebe. Por isso que você tem que ler a palavra, dizer, eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que eu vou ter o que dele estou pedindo. Quando vier a incredulidade, quando vier a dúvida, diga, eu tenho certeza que ele está me ouvindo. Eu tenho certeza que eu vou receber o que eu estou pedindo dele. Ele vai me dar o que eu estou pedindo. Por isso eu continuo orando, por isso eu continuo crendo. Você percebe que é uma luta contra os sentimentos? Eu estou falando isso para você agora, mas eu sei que na sua mente está, pastor, o que é isso? Sentimento. Larga o sentimento de lado, fique confessando a palavra. Eu sei que ele está me ouvindo. Eu sei que eu vou receber o que dele estou pedindo. Mas eu sei que ele está me ouvindo. Eu sei que eu vou receber o que dele eu estou pedindo. Vai vir, o sentimento vai querer atrapalhar a tua fé. Mas você precisa ficar com a palavra. Você precisa confessar a palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela corta mais do que uma espada de 2 cortes. Você viu lá na tentação como que Jesus, ele usou a palavra como um escudo. O diabo não teve como agir ali, porque a palavra do Senhor, do Pai, estava no coração de Cristo. E isso é fundamental para nós termos uma vida de vitória. Talvez você já ouviu a história da figueira que Jesus amaldiçoou. Essa figueira, ela não começou a secar a partir das folhas que estavam sendo vistas. Mas essa figueira, ela começou a secar a partir da raiz. A morte nessa árvore, ela não podia ser imediatamente percebida. Se fosse olhar simplesmente para as folhas. Mas a partir do momento que Jesus liberou aquela palavra, aquela árvore já começou a morrer a partir das raízes. Preste atenção, portas começam a se abrir no exato momento em que oramos com fé. Diga comigo, portas começam a se abrir no exato momento em que oramos com fé. Talvez olhando para as folhas não está acontecendo nada, mas na raiz já estava começando a morrer aquela árvore. Preste atenção. Por que muitas vezes a gente não se sente motivado para orar? Porque a gente fica olhando para as folhas. Mas se nessa noite você crê que portas começarão a se abrir nessa noite, no exato momento que você começar a orar, você vai se motivar para orar. Porque você vai crer, não porque você vai ver já as folhas secando,
mas você vai crer porque a palavra de Deus dá base para a sua fé. Uma pessoa que tem fé, ela não consegue ficar sem orar. Uma pessoa que tem fé, ela se sente motivada para orar. Diga comigo, a proclamação da minha independência. A nossa independência foi proclamada onde? Lá na cruz. Nós somos livres. Nós somos livres de toda maldição. Nós somos livres de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga, o pecado não me dominará. O que é o pecado, irmãos? Quando a gente fala de pecado, a gente lembra só de coisas relacionadas à moral. Pecado sexual, isso sim é pecado. Mas você sabia que não crer é um pecado também? A Bíblia chama uma pessoa que não crê de perverso. É forte, não é? Quando a gente não crê na palavra de Deus, quando a gente não crê em cura, quando a gente não crê em salvação, em libertação, no poder de Deus, em restauração, a Bíblia diz que a gente é perverso. Mas a graça, ela é tão maravilhosa que ela nos liberta do poder do pecado. Nessa noite fala: Senhor, derrame a tua graça sobre a minha vida, para eu ser liberto da incredulidade. Derrama a tua graça na minha vida, para eu ser liberto da perversidade. Jesus, Ele é o nosso libertador. Ele nos liberta do poder das trevas, Ele nos liberta de toda a maldição. Nós simplesmente precisamos crer no que Deus fez por nós e agir de acordo com isso, tomando posse da nossa liberdade conquistada por Cristo. A história fala a respeito dos escravos do sul dos Estados Unidos. O que eles fizeram depois da proclamação de emancipação de Abraham Lincoln. Eles demonstraram fé quando agiram de acordo com a liberdade que lhes foi oferecida. Até então, ali existiam escravos. Mas a partir do momento que essa lei entrou em vigor, na época de Abraham Lincoln, a escravidão se tornou ilegal nos Estados Unidos. E aqueles escravos, eles acreditaram naquela lei, naquela proclamação. E eles deixaram de agir como escravos e começaram a agir como pessoas libertas da escravidão. Essa noite eu estou falando para você a respeito da palavra de Deus. E você precisa deixar de agir como escravo. Você precisa agir como alguém que foi liberto por Jesus. Pessoas que foram libertas por Jesus entendem que a palavra de Deus é a base da fé delas, então elas agem baseado na palavra de Deus. Quando a gente crê, a gente age de acordo com a palavra de Deus, tudo o que Jesus conquistou na cruz passa a estar à nossa disposição. Por isso que o ponto principal dessa pregação é você crer na palavra e agir de acordo com a palavra. Diga comigo, crer na palavra e agir de acordo com a palavra. Ter fé é crer no que Deus diz, diante das evidências contrárias detectadas pelos nossos sentimentos. Você sabe que muitas vezes nós vamos estar divididos entre sentimento e a palavra de Deus. Quando a gente olha para as notícias, o que a gente escuta nos leva a sentir que a coisa vai ficar difícil. E nesse momento nós temos que decidir: eu vou crer nos sentimentos ou vou crer na palavra de Deus? Vamos ficar em pé. Diga comigo, existem duas estradas. Vamos falar todos, existem duas estradas: a dos sentimentos
e a da palavra de Deus. Ande pela estrada da palavra de Deus. Nós precisamos ficar firmes e resistir às razões para a dúvida. Se tem razão para duvidar, resista a elas agora com a palavra de Deus. Pastor, estou cheio de razão para duvidar. Resista a essas razões com a palavra de Deus. É uma decisão. Viver pela fé é uma decisão. Decida abrir mão dos sentimentos. Decida se abraçar com a palavra de Deus. Ter fé significa abandonar o mundo dos sentimentos. Abandone o mundo dos sentimentos. Mesmo se você estiver sentindo uma dor, se você estiver vendo uma ferida no seu corpo, não deixe isso te guiar. Se apegue com a palavra. Mesmo se você estiver passando por uma dificuldade financeira, não deixe isso te guiar, te influenciar. Se apegue com a palavra de Deus. Se apegue com o Senhor. Se apegue com Jesus. Diga comigo: o extrato bancário do crente. A Bíblia, ela é o nosso extrato bancário. Quem tem conta aí no aplicativo, no celular, e gosta de olhar de vez em quando lá o saldo, não é bom? A gente olha, aleluia, 10 mil, 15 mil, 2 mil, 3 mil. A Bíblia é o seu extrato bancário. Olhe lá, tudo que você tem. Tem muita promessa lá conquistada por Jesus para você. Alegre o seu coração. O seu saldo é muito grande em Cristo. Olhe para a Bíblia, não olhe para os sentimentos, olhe para a palavra de Deus. Não olhe para a crise, não olhe para a doença, não olhe para o medo, não olhe para nada, olhe para a palavra de Deus. É o extrato bancário seu, é a palavra de Deus. Tudo que você precisa já é seu. Sabe quem depositou na sua conta? Deus, através de Cristo. Você precisa de cura? Dá uma olhada lá no seu saldo, já é seu, está lá. Você precisa de perdão dos seus pecados? Dá uma olhada lá. Deus, através de Cristo, já depositou para você. Você precisa de prosperidade? Dê uma olhada lá. Deus, através de Cristo, já depositou para você. É seu. Creia na palavra. Tome posse baseado na palavra. Pastor, eu não estou sentindo. E daí? Largue esse sentimento de mão. Se apegue com a palavra de Deus. Negligenciar a graça é uma atitude inapropriada para um filho de Deus. O correto nessa noite é você tomar posse de todas as promessas do Senhor que estão na palavra. Tome posse, se abrace com as promessas do Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Muitas vezes, líder de célula, o diabo quer que você fique olhando para sua célula, para a dificuldade, as dificuldades das pessoas. Mas quando você olha para a palavra, quando você olha para Jesus, você se anima, você ergue a sua cabeça, e você fala: eu vou continuar fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, porque eu posso todas as coisas através de Jesus. Isso muda tudo na nossa vida. Você precisa receber a Cristo como o seu Senhor e seu Salvador antes de experimentar qualquer um dos resultados maravilhosos de tê-lo como Salvador. Diga comigo: o primeiro é Cristo, depois os resultados. Receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador, depois você começa a receber os resultados.
o resultado de ter o seu nome escrito no livro da vida, o resultado de ser filho de Deus, o resultado de crer em Jesus e na obra da cruz, serão resultados maravilhosos para você. A gente recebe cura, a gente recebe vida, a gente recebe novas forças, a gente recebe todas as bênçãos prometidas, exatamente da mesma maneira como nós recebemos a salvação, como nós recebemos o perdão dos nossos pecados. É tudo pela fé, não é mediante as nossas obras, para que ninguém se glorie. Pastor, o que eu preciso fazer então? É só crer na palavra, é só crer em Jesus, é só crer na obra da cruz. Em 2024 será um ano das portas, dos portões abertos sobre a sua vida. Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Não é um pensamento positivo, é crer em Jesus, é crer na obra da cruz, é crer na palavra de Deus. Toma posse dessa fé nessa noite, e nada te será impossível. O perdão dos nossos pecados, ele é invisível, e nós recebemos ele através da fé na palavra de Deus. Assim também nós recebemos cura divina, recebemos todo tipo de bênção. É algo invisível, e nós recebemos através da fé na palavra de Deus. Comece a alegrar o seu coração nessa noite. Comece a associar a oração com alegria. Comece a associar a oração com sonhos, com desejos grandes e preciosos. A fé é a prova das coisas que nós não estamos vendo. O que você precisa ter é a fé. A fé. Nós precisamos dar crédito para a voz de Deus. Crédito para a voz de Deus. A voz de Deus para nós é: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te abençoa, eu sou o Senhor que te prospera, eu sou o Senhor que te perdoa, que te salva. Essa deve ser recebida como uma voz divina aos nossos ouvidos, ao nosso coração, como algo para hoje, algo para agora, algo para essa noite, algo para a sua vida. Feche os seus olhos nessa hora. Nessa noite o Senhor libera sobre você revelação dessa palavra, entendimento espiritual, uma nova vida você terá a partir do momento que você entendeu o que foi falado